Irmãos, vamos para Colossenses para a gente ganhar tempo. Colossenses, capítulo 2, fica depois de Filipenses, né? Capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 5, a princípio, 5 versículos, né? Enquanto os irmãos estão procurando, Colossenses, capítulo 2, verso em diante, vou estar orando para adiantar. Pai, este momento é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Aquilo, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração, que eu senti de estar pregando aqui nesta noite Santa Ceia. Ó Deus e Pai, que eu fique sob o Teu Espírito, a direção do Espírito Santo, meu Pai, que eu fique também na palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que a igreja continue sendo edificada, alimentada, e assim nós ceiemos, ó Pai, com o verdadeiro Espírito da Santa Ceia, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Graças a Deus. Então, Colossenses 2:1, quem pudesse colocar de pé, só para nós lermos aqui, né? Porque depois você pode se assentar, a igreja pode se assentar. Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesseis que grande luta, ou quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da ciência ou da sabedoria e do conhecimento, né, estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Então, irmãos, aqui no capítulo 2, versículo 1, primeiro da leitura, Paulo fala da grande luta que ele tinha, né, pelos irmãos, como ele disse aqui, né, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Por que Paulo fala, né? Que grande luta é essa que Paulo tinha? É lógico que tem vários aspectos, né, dessa grande luta, mas eu vou me ater aqui a um desses aspectos. Por exemplo, se você analisar o contexto da própria carta, é que me traz esse aspecto. À época havia muita heresia, aquilo que é contrário à sã doutrina, né, ao ensinamento bíblico. Observem bem aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu estou no contexto, eu não li, preste atenção, veja, capítulo 2 mesmo, versículo de número 18. Capítulo 2, versículo 18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Verso 19, para encerrar aqui. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então havia, olha só, a época, né, principalmente ali entre os colossenses, né, havia pessoas com uma falsa humildade. Isso tem muito a ver na obra de Deus, tá? A falsa humildade. A pessoa parece humilde, mas não. A falsa humildade. Segundo, culto dos anjos. Quer dizer, pessoas cultuando, meus irmãos, a anjos. O culto é para Deus. Olha só quanta heresia Paulo combateu em seu tempo. Por isso que eu estou me atento ao contexto que eu falei. Depois de culto dos anjos, visões. Tem pessoa que toda hora tem uma visão.
Como alguém disse uma vez, parece que tem uma televisão na cabeça, né? Televisão toda hora. Então, irmãos, isso já era, né? Hoje em dia você vê pessoa vendo anjo para todo lado, fala mais em anjo do que em Deus, é visão para todo lado, isso é antigo. Não que anjo não possa se materializar ou, né, se mostrar a alguém, mas isso é raro. Isso é raro, não é? Uma pessoa chegar perto da gente e falar assim: eu vi um anjo, não é raro? Acontece, mas é raro. Então, por aí a gente vai vendo. Outra coisa, eu já falei da falsa humildade, né? Visões. Quantas pessoas ficam nessa? Irmão, tive uma visão. Todo dia, ou quase sempre, tem uma visão. E o problema é que isso fala aqui no final do verso 18. É de uma mente carnal. Olha o problema. Não é o pastor que está falando isso não, a Bíblia que está falando. É lógico que existe visão de Deus. A Bíblia fala sobre visão de Deus. A Bíblia fala sobre anjo. Mas tem um contexto em que essas coisas são praticadas carnalmente. Esse é o problema. O problema é o contexto. Uai, irmão, você não crê em anjo, não? Eu creio. Está na Bíblia. Mas a questão é, qual é o contexto em que você está falando sobre um anjo? Quantas pessoas, irmãos? Às vezes no monte eu já vi muito isso, eu não vou julgar, mas eu já vi muito, né? A pessoa está falando que viu, o problema é dela. Se ela não estiver vendo, aí é Deus. Mas quantas pessoas orando no monte? Muitas vezes aconteceu isso. Irmãos, vamos para a oração. O que está acontecendo? Eu estou vendo a carruagem de anjo agora. Tudo bem. Pode ser que em algum caso ou outro, alguém tenha visto. Mas em muitas dessas situações, provavelmente, essas visões surgiram de uma mente carnal. Então a questão é, tudo está na Bíblia. Mas como se lê, se estuda, se entende, se compreende. Então Paulo foi um grande combatedor, né? Ele combatia muito as heresias de seu tempo. Então isso não é novo. Eu me lembro há um tempo atrás aí, não tão distante assim, as igrejas estavam visões e revelações, uma coisa desenfreada. E havia culto em que a palavra nem era honesta, o que é um absurdo. Pode acontecer sim, pode. Tinha um culto, a palavra fica fechada e Deus fazia obra. Mas isso é exceção. Regra é a palavra. Você vai ver em toda a história da igreja, né? A palavra de Deus estando sempre no centro do culto, tanto no antigo Israel quanto na igreja, na antiga aliança quanto na nova. Então a gente nunca pode fazer, como eu sempre falo, da exceção regra. É o que estava acontecendo aqui. Por isso que Paulo repreendeu isso severamente e disse que essas coisas são oriundas da carne. Paulo não se ateve, ele já logo refutou e condenou. A coisa está descontrolada assim, é carnal. Verso 19 diz no verso 19 aqui que essa pessoa não está ligada à cabeça que é Cristo. Olha só, Paulo refuta isso de forma severa. As pessoas que fazem isso não estão ligadas à cabeça que é Cristo, não estão no corpo de Cristo. Porque alguém que está no corpo de Cristo, ele vai crescendo no crescimento que procede do Senhor, como fala aqui. Então existe um crescimento que não procede de Deus, que é o que Paulo refutou. Existe um crescimento que procede de Deus. Então, observe bem, igreja, aqui Paulo traz a questão do corpo de Cristo. Eu sempre tenho falado isso, a Bíblia fala muito isso, aprendi com Paulo principalmente, né? Que foi o nosso doutrinador. A Bíblia fala muito sobre o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, nós somos os membros. Então uma pessoa que vive desempregadamente nesse mundo,
ela está desligada de Cristo. Olha só o problema. E outra coisa, esse tipo de pessoa gosta de mandar. É uma característica, por isso que ele começa o verso 18 dizendo: ninguém se faça árbitro, alguém que queira mandar entre vós aí, pretextando humildade, com falsa humildade, e com esse tipo de culto não. Esse culto não é para Deus, esse culto é carnal. E essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Olha só, Paulo tinha certeza do que estava falando. Paulo não estava condenando uma pessoa de Deus, que é usada por Deus. Ele estava condenando os hereges de seu tempo, que estavam enganando, tentando enganar os colossenses. Então a igreja, se ela não combater heresias, o que vai acontecer? As heresias elas acabam entrando na igreja, né? Então eu vejo que também por isso ele disse aqui no verso 1, capítulo 2, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Uma das grandes lutas de Paulo era essa, né? Combater heresia, certo? As heresias de seu tempo. Verso 2 agora, de Colossenses capítulo 2: para que o coração deles seja confortado, quer dizer, encorajado e vinculado, unido, ligado, né? Juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. O que é uma forte convicção? A palavra convicção, que significa certeza. Para que eles tenham toda a riqueza da forte certeza do entendimento, ou seja, uma mente madura, fortalecida, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. E esse mistério de Deus é revelado a quem? A igreja. Agora, a igreja tem que estar ligada. Os irmãos devem estar unidos, um coração encorajado, não é? Pelo Senhor, uma união, essa motivação em amor, para que, sendo assim, os irmãos compreendam, como fala aqui na parte final do verso 2, completamente o mistério de Deus que é Cristo. Porque todas as pessoas que estão unidas com os irmãos, né? Ou toda pessoa que está unida com os irmãos na igreja, essa pessoa está ligada a Cristo. Porque o plano, o programa de Deus para nós é o corpo, do qual Cristo é a cabeça. E quando eles estão assim, em amor, eles têm essa forte convicção, como fala aqui no versículo de número 2. Eles, nesse amor, eles têm essa forte certeza, e eles, sendo assim, compreendem completamente o mistério de Deus, que é Cristo. Olha a revelação. Para entender Cristo, para compreender Cristo, tem que estar na igreja, sabe? Tem que estar no programa do Senhor, tem que estar no amor ali, irmanal, entre os irmãos, para que essa certeza, observem bem, que eu vou falar aqui agora. Se tiver alguém aqui nesta noite que já viu, me fale, por favor. Até hoje eu não vi. Toda pessoa que está firme na igreja, ela tem certeza do que Deus tem para ela em Cristo Jesus, e ela compreende completamente isso. Amém. Ela não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque ela está no corpo de Cristo. Então essa saúde espiritual deixa ela sempre desperta. Ela é uma pessoa despertada para tudo. Então quando vem uma heresia de lá, ela já combate, ela já repreende, porque ela está na saúde espiritual do corpo de Cristo. E quem dá essa saúde ao corpo? O próprio Cristo. Então isso não vem sobre alguém, ou não está na vida de alguém, por esse alguém ter uma capacidade maior. Esse irmão sabe mais da Bíblia, ele conhece mais. A questão, irmãos, não é conhecer de mais ou de menos, mas é estar no corpo de Cristo, entendendo, compreendendo completamente o que Deus tem para nós. E o mistério de Deus, ele é Cristo. E esse mistério, a Bíblia fala, a própria Bíblia, que ele é revelado à igreja. É
por isso que às vezes você vê uma pessoa que tem muito conhecimento, nada contra o conhecimento. Preste atenção no que eu estou querendo, no sentido que eu estou falando aqui. Quando você vê às vezes uma pessoa que tem muito conhecimento, às vezes é até uma pessoa famosa, mas não entende o mistério de Deus que é Cristo, porque não está no corpo, é uma pessoa isolada. A pessoa que entende esse mistério, ela nunca vai querer se afastar da igreja, do amor dos irmãos, porque ela sabe que o que aperfeiçoa é o amor, e quando Cristo vier, Ele virá buscar uma igreja que está em amor, compreendendo, entendendo, amadurecendo, até aquele dia. Quantas pessoas vão ficar para trás? Senhor, mas eu expulsei, eu profetizei, eu fiz milagre em teu nome. E pegando uma ideia nesse versículo de Jesus, outros dizendo assim: Senhor, eu estudei tanto o hebraico, o aramaico, o grego, estudou tanto que a mente ficou saturada. Eu não tenho nada contra estudar, desde que seja um estudo para o crescimento, para ser proveitoso. O que eu estou aqui refutando é o que passa do limite. A pessoa faz para ela e não para o Senhor, e não para os irmãos, e isso acaba somando, ela acaba com isso acumulando para naquele dia a sua própria condenação. De acordo com a Bíblia, muitos naquele dia dirão: Senhor, na tua casa todos me procuravam, eu era o expulsador de demônios. E é uma coisa, com certeza, que deixa a gente feliz você ver uma pessoa sendo libertada de um demônio. Mas não quer dizer que quem expulsou vai estar lá. Olha só, não é um texto que nos deixa assim, pensativo? Cabra fez milagre, profetizou, expulsou demônios, e eu achei que ele estava ligadinho com Deus. E receberá essa palavra: eu nunca te conheci, o Senhor dirá. Então, o que eu estou querendo aqui, o que o Senhor trouxe ao meu coração? A gente entender que não existe revelação além do corpo de Cristo, certo? Não tem dom que supere estar no corpo de Cristo. O camarada pode ter o dom de profecia, revelação, visão, eu creio, Deus dá, amém, cura. Mas se ele não está no corpo de Cristo, tendo comunhão com os irmãos, não vai dar para ele naquele dia. Vai faltar para ele o principal. Deu para os irmãos terem uma noção. Bom, tá?